Boa noite. Gravando. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Daniela Kemi Neves, sou fonoaudióloga, sou especializada em gerontologia pela Unifesp, mestre e doutorando em gerontologia pela Unicamp, e venho trazer hoje umas reflexões sobre cuidados paliativos em doenças neurodegenerativas. Eu agradeço, né, o convite da Liga de Cuidados Paliativos e da Liga de Neuro, e também estendo o meu agradecimento à professora Lúcia Mourão, que mediou esse convite. Bom, iniciando a nossa conversa de hoje, todos vocês já devem saber que o início dessas reflexões de cuidados paliativos se iniciou já há algum tempo pela Cicely Saunders, inicialmente com cuidados em fim de vida a pacientes com câncer, né? E ao longo desses anos, essas abordagens foram sendo ampliadas, e nas últimas 2 décadas, houve uma ampliação dessa abordagem para outros tipos de doença, outros diagnósticos, né, com estágios, doenças graves, estágios avançados, doenças crônicas neurodegenerativas, e uma ampliação também do olhar não só para o paciente, como para os familiares. Eu trago aqui um livro para quem quiser explorar um pouquinho mais, né, os cuidados em doenças neurológicas, e eu achei super interessante trazer esse trecho do prefácio desse livro. Esse livro foi escrito por neurologistas, né, norte-americanos, e eles fazem reflexões nesse prefácio que eu acredito que a gente possa fazer reflexão não só, né, para a área médica, mas para a área que abrange todos os profissionais, da saúde e outros que trabalham com doenças neurológicas, doenças neurodegenerativas. E eles falam que eles acham que a abordagem de cuidados paliativos pode fornecer maior conexão com os pacientes, um significado mais profundo, né, neste trabalho, e maior satisfação emocional. E aí eles referem essa satisfação emocional também do profissional, né, o quanto eles podem oferecer, né, o cuidado melhor a esses pacientes e se sentirem, né, mais satisfeitos com esse trabalho que eles oferecem. E aí eles descrevem que nas últimas 2 décadas eles têm visto um progresso muito grande, né, nas habilidades, na compreensão dos diagnósticos, no tratamento, né, em como gerenciar as doenças, muitas técnicas avançadas, né, foram surgindo. Então, por exemplo, a estimulação cerebral profunda para a doença de Parkinson, tratamentos em AVC, para que diminua, né, os riscos aí de uma lesão mais ampla cerebral. Então, houve muita evolução, sim, né, na área médica e na área tecnológica, né, e nos cuidados em geral. Porém, de qualquer forma, muitas das doenças, né, apesar desse progresso, muitas das doenças neurológicas, neurodegenerativas, ainda permanecem incuráveis. E ainda mantém, né, um tempo de vida menor ali para o indivíduo, diminuindo a independência, a qualidade de vida, e além, né, de várias associações que esse indivíduo tem em relação à dor, sintomas físicos, psicológicos, espirituais, e são questões difíceis de controlar. Portanto, nós podemos lembrar o que é cuidados paliativos e que realmente esse olhar dos cuidados paliativos se encaixa nos cuidados aos pacientes com doenças neurodegenerativas. Então, lembrando que cuidados paliativos é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, de seus familiares, frente à doença que ameaça a vida, né? Que é a doença neurodegenerativa. E essa abordagem, né, por meio de prevenção, alívio, sofrimento, identificação precoce, avaliação, tratamento impecáveis da dor e de outros problemas físico, psicossocial e espiritual. Então, é multidimensional essa abordagem. E aí eu trago também uma figura da OPAS, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, né,
que eu achei interessante também, que aborda, né, que o quanto os cuidados paliativos, eles podem ser um serviço aí, né, abordado no domicílio, em centros de saúde, em hospitais, né, o quanto melhora a qualidade de vida desses pacientes, o quanto pode ser benéfico para reduzir as hospitalizações desnecessárias, aliviar o sofrimento físico, psíquico, social e espiritual, e podem ser prestados por qualquer profissional. E aí, nós já entrando ali, né, efetivamente nas doenças neurodegenerativas, pensando aí na prevalência das doenças, né, inicialmente neurológicas aí, 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de doenças neurológicas e mais de 1 em cada 10 mortes estão relacionadas a essas doenças. É difícil a gente abordar hoje todas as doenças neurodegenerativas, né, que são muitas doenças, e eu vou abordar de forma geral, explorando alguns exemplos, tá? Aqui alguns exemplos mais de prevalência em relação às doenças neurodegenerativas, como Parkinson, por exemplo, por volta de 0,3% aí de toda a população apresenta a doença de Parkinson, e isso aumenta com o envelhecimento. Demência, né, por volta de 35,6 milhões em 2003, né, baseados em revisões sistemáticas, em pesquisas, né, de evidência, e com a perspectiva que isso iria dobrar em 2030. E falando em esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, 2 novos casos por 100 mil pessoas a cada ano. Então, se a gente verificar essas prevalências, são prevalências altas e que precisa de um cuidado e que precisa de profissionais especializados para oferecer esse cuidado a esses indivíduos. Eu não posso deixar de falar sobre envelhecimento populacional, porque muitas dessas doenças neurodegenerativas, elas são diagnosticadas ali no envelhecimento, elas começam seus primeiros sintomas no envelhecimento. É claro que tem algumas doenças, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que pode iniciar os sintomas ali na meia-idade, por volta de 50 anos, mas muitas das doenças acabam perdurando ali no envelhecimento, acabam sendo diagnosticadas na fase da velhice. E aí, pensando nesse envelhecimento populacional, que é mundial, né, essa população vem envelhecendo no mundo, no Brasil, inclusive, isso também está ocorrendo. A perspectiva é que em 2060 alcance 58,2 milhões de idosos. E quais os impactos desse envelhecimento populacional vão surgir? Além de doenças neurodegenerativas que esses, né, idosos vão ser acompanhados com esses idosos, também podem haver uma associação de doenças crônicas, que é muito comum no envelhecimento. Então, um aumento de número de pessoas com diabetes, com hipertensão, câncer. E a gente não pode desconsiderar que um indivíduo com doença neurodegenerativa pode ter essas outras doenças associadas. Então, quantas vezes, né, um indivíduo com demência também tem diabetes, também tem cardiopatia, né? Então a gente precisa ter um olhar mais abrangente em relação a essa questão. Outros impactos, né, em relação à economia, o quanto a gente vem assistindo ali, né, discussões em relação à previdência, e também, né, posso dizer em relação à economia do indivíduo, desse idoso, o quanto ele também despende da questão financeira para os seus próprios cuidados, né, o quanto ele precisa de cuidados a mais em relação às questões médicas, questões de saúde, medicamentos. Uma outra questão também que acompanha o envelhecimento populacional é a feminização. Então, a maior parte da população idosa
são as mulheres, né? Então, em 2018, no Brasil, foi constatado que haviam 55,5% de mulheres na população idosa do Brasil. Não que essas mulheres vivem melhor, porque elas podem viver mais, mas viver também com vários problemas de saúde, com impacto ruim aí da qualidade de vida. Então, a gente precisa olhar para essas mulheres, né? E muitas delas também cuidam de pessoas com doenças neurodegenerativas. Uma outra questão também são idosos muito idosos. Há uns 10 anos atrás, pelo menos eu, não via tantos idosos nonagenários e centenários. Hoje a gente costuma acompanhar muitos desses idosos. Alguns estão até relativamente bem cognitivamente, né? Com uma boa funcionalidade, mas são poucos. A maioria também tem como associação várias doenças crônicas, né? E uma outra questão também que a gente verifica é idoso cuidando de idoso. Então, quantas vezes eu já acompanhei pacientes com demência, né, com 80 anos, e a irmã com 70 anos cuidando dessa idosa com demência, né? Ou o marido, né, com essa idade, 80 anos, a esposa cuidando desse indivíduo com uma doença neurodegenerativa. Então, isso é comum acontecer e o quanto impacta, né, na qualidade do cuidado. É inevitável que esses idosos acabam tendo maior dependência, mesmo se for questões mínimas ali, né, de dependência para fazer as suas atividades do dia a dia, então fazer a sua comida, ou ir até o mercado para fazer as compras, ou questões um pouquinho, né, mais impactantes, que é vestir a sua própria roupa, tomar banho sozinho. Então, quanto, né, mais idoso, provavelmente mais dependente. Então, é preciso olhar para esses cuidados, e então a necessidade nessa população acaba tendo uma maior necessidade, sim, de cuidados. E cuidados especializados. Quanto que a gente tem visto muitos cursos de cuidadores de idosos, alguns muito bons, alguns não muito. É importante, super importante esses cursos, porque a população vem envelhecendo, precisa de cuidados especializados, então precisa mesmo de um treinamento de cuidadores especializados para oferecer o melhor cuidado, né? Então é super importante esses cursos, mas com bons profissionais, com bom treinamento, uma boa prática. E uma outra questão também, né, que a gente observa dos cuidadores não formais, ou seja, são aqueles cuidadores familiares, às vezes amigos, né, que não são pagos para o cuidado. Então, muitas pesquisas demonstram que o perfil do cuidador de idoso são mulheres, esposa ou filha, que tem uma sobrecarga de cuidados grande, então, geralmente, cuidam desse idoso, né, muitas vezes com doença neurodegenerativa, mas também cuidam da casa, cuidam dos filhos ou cuidam dos netos, se for uma mulher um pouquinho de mais idade, e às vezes as mulheres deixam de trabalhar para cuidar do seu familiar, e acabam tendo muitos impactos emocionais e impactos de saúde, tá? Então, esse é o perfil realmente dos cuidadores de idosos aqui no Brasil. Bom, tanto o envelhecimento quanto as doenças neurodegenerativas, elas trazem impactos tanto na independência quanto na autonomia. A independência é aquela capacidade funcional para sobreviver sem ajuda para as atividades de vida diária e de autocuidado. Então, a capacidade que a pessoa tem de se vestir, de tomar banho, de comer, né? As capacidades ali necessárias para conseguir levar o seu dia. E a autonomia é a noção do exercício do autogoverno associado à liberdade individual,
privacidade, livre escolha, autorregulação e dependência moral. Ou seja, aquela autonomia de eu decidir o que eu quero para a minha vida, ou o que eu quero para a minha morte, né? E nem sempre quem não tem independência não tem autonomia, né? Já acompanhei casos de esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, né? Em que a pessoa, né, a mulher, né, uma mulher que sempre foi bastante ali dominadora na casa, sempre deu muitas ordens, totalmente dependente, né, precisando de ventilação mecânica, não conseguindo se comunicar, comunicando só através do olhar, expressão facial e letras, né, direcionadas para o cuidador, mas é dependente para tudo, né, para todos os cuidados, mas que determinava todas as regras da casa e até as regras ali da família, determinava quem que era o cuidador, quando não queria aquele cuidador, né, fazia de tudo para que trocasse aquele cuidador. Então, nem sempre essas duas questões, né, estão prejudicadas, mas podem ser acompanhadas, né, dependendo aí da doença neurodegenerativa, as duas questões podem estar prejudicadas e isso impacta muito nos cuidados e nas tomadas de decisão. Então, é muito importante a gente pensar sobre como nós, profissionais, né, podemos auxiliar nessa manutenção da independência e da autonomia desse paciente. Pensando nessas questões, os cuidados paliativos, elas devem iniciar desde o diagnóstico, né? Então, a gente fala muito nos cuidados paliativos ali em fim de vida, mas é muito importante conseguir fornecer esses cuidados, essa abordagem ampla desde o diagnóstico, para que todos consigam estabelecer melhor metas, desejos ao longo da doença, né? Desde o início e ao longo da doença. Para isso, precisa ter uma comunicação efetiva, sem dúvida, né? Então, o profissional deve ter habilidades comunicativas para conseguir trabalhar essas questões, para conseguir lidar, né, com o impacto, né, emocional que essas doenças neurodegenerativas trazem. E para isso, o profissional do cuidado primário precisa, né, ser treinado. Então, vocês que são alunos, que estão em estágios, né, muitas vezes em centros de saúde, em ambulatórios, vocês podem divulgar bastante essa abordagem e fortalecer, né, essa visão dos cuidados paliativos desde o diagnóstico, no cuidado primário, para que esse paciente seja melhor cuidado ao longo da doença. É claro que todos têm questões individuais, né? Todos os pacientes, até nós, né, profissionais, temos questões individuais que devem ser abordados, que devem ser cuidados, devemos ter esse olhar individual para cada pessoa com essa doença neurodegenerativa. Mas é muito importante nós sabermos que cada doença tem uma necessidade, cada doença tem uma trajetória, perfis de sintomas, um prognóstico. E a gente sabendo isso, tendo maior conhecimento sobre a doença, vai ser muito melhor nortear o planejamento dos cuidados, tomar certas decisões e antecipar as necessidades e orientações para esse paciente, para essa família, antes, né, que aconteça algum declínio, né? Se questões forem pensadas anteriormente, fica muito mais fácil tomar decisões ali na frente. Para a gente pensar um pouquinho nesse percurso da doença, eu trouxe aqui essa figura em que nós vemos nessa linha... Opa, desculpa, vocês não estão vendo minha... Vou tentar colocar aqui o laser. Espero que vocês estejam vendo o laser. Tá dando para ver certinho. Vendo? Ótimo. Essa linha vertical
é a linha da funcionalidade. Então, baixa funcionalidade, alta funcionalidade. Então, aquela funcionalidade, o quanto eu consigo desempenhar minhas funções no dia a dia, o quanto que eu consigo caminhar, o quanto eu consigo, né, fazer as atividades diárias. E aqui na linha horizontal é o tempo até a morte. Então, existem doenças neurodegenerativas que têm um período ali, né, que tem um declínio rápido, como, por exemplo, no câncer ou na esclerose lateral amiotrófica. Então, ela tem um tempo ali de funcionalidade, uma boa funcionalidade, e de repente tem um declínio muito abrupto até a morte, e um curto período de tempo. Então, muitas vezes na esclerose lateral amiotrófica, o tempo de vida entre 3, 4, 5 anos, né? Dependendo ali, né, dos cuidados, então é um tempo curto para se pensar, né? E muitos deles são diagnosticados tardiamente, isso que é muito importante, como eu falei ali do diagnóstico precoce. Muitas vezes eu atendo pacientes que demoram para ser diagnosticados, demoram 1 ano para receber o diagnóstico, né? Porque vão ali para um médico, para um outro, e aí vão tentando circular em centros de saúde, e até chegar, né, em um diagnóstico mais preciso, e até relacionado a exames, né, a acesso a exames, e aí quando chega até o profissional, né, nós profissionais, para conseguir aí ter um manejo ali clínico, orientar, já está com uma funcionalidade já muito, com prejuízo muito grande na funcionalidade. Então, demorou 1 ano ali para ser diagnosticado, e de repente a gente começa a atender nessa curva que é abrupta. Então, imaginem como é difícil, né, para o paciente, para a família tomar decisões. De repente ele recebeu o diagnóstico, e de repente ele tem que tomar várias decisões em relação, né, à vida dele e ao próprio processo de morte. Então, se de repente esse diagnóstico for trabalhado aqui desde o início, nós temos o tempo para conversar sobre várias questões desse indivíduo, questões individuais, né, questões emocionais, questões clínicas, e aí, né, nessa queda, nesse percurso, é muito mais, eu não digo fácil, porque também é difícil, é complexo, tomadas de decisões, mas um pouquinho mais leve para tomar essas decisões nesse percurso, tá? O que é importante também, né, a gente saber que uma doença neurodegenerativa, ela tem um tempo rápido, um percurso muito abrupto aí da queda da funcionalidade, que quando nós acompanhamos esses pacientes, nós não podemos esperar muito para rever esse paciente. Então, atendemos ali, né, num determinado tempo, daqui 6 meses vamos rever. Então, a gente sabendo que a doença vai piorar, né, tem uma piora rápida clínica, então vamos rever com mais frequência esse paciente, tá? Às vezes semanal, né, no caso do fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nós temos que intervir, fazer várias intervenções, é necessário um acompanhamento mais frequente. Aqui nessa segunda figura, um exemplo é a esclerose múltipla, né? Então, são doenças que têm exacerbações. Então, mantém uma funcionalidade, tem uma queda abrupta e retorna, mas quando há um retorno, acaba retornando com uma menor funcionalidade. Tem uma queda abrupta, uma menor funcionalidade, e aí há esse percurso até a morte, tá? Aqui nessa figura C, são aquelas doenças neurodegenerativas que já no diagnóstico já tem uma perda da funcionalidade, né? E tem quedas ao longo do tempo, e são prolongadas, né? Então, ela vai perdendo funcionalidade, até chegar à morte. Esse tipo de doença, como a demência, né, a doença de Parkinson, geralmente tem um percurso muito grande ali da doença. Então, 10, 15 anos, né, de doença.
É interessante, né, esse tempo para conseguir trabalhar várias questões, né, ao longo desse tempo. Então, há tempo de várias conversas para realmente conseguir ter tomadas de decisões mais assertivas, mas pensem que, por exemplo, para um cuidador de pacientes com demência, o cuidador cuidar desse idoso ao longo de 10 anos é uma sobrecarga muito grande, né? São vários momentos de declínio, né, que esse cuidador vai ter que passar, vai ter que modificar ali, né, o seu dia a dia para cuidar desse indivíduo. Então, é algo que é muito cansativo, então os cuidadores acabam trazendo uma sobrecarga emocional muito grande. E aí, nesses casos, dependendo ali do tratamento, né, em relação ao acompanhamento, pode ser que, né, há possibilidade de espaçar esse acompanhamento, se os sintomas estão controlados, ou não, né, se há necessidade de uma intervenção em reabilitação, por exemplo, né, geralmente é mais frequente, mas tem a possibilidade de haver essa reabilitação, essa manutenção da funcionalidade ao longo do tempo. E aqui, né, um exemplo é aquelas quedas abruptas da funcionalidade, como o AVC, por exemplo. Hoje tem se discutido bastante a abordagem de cuidados paliativos no AVC grave, bastante, não, né? Tem alguns autores que estão iniciando ali essas discussões, que eu acho super interessante, e nesses AVCs graves, né, pode ter o curso de um tempo curto ali de vida, ou pode ter uma melhora, né, e caminhar com uma menor funcionalidade, mas tem um tempo maior ali de vida, tá? É claro, né, que esse percurso da doença vai depender muito do acompanhamento, do tratamento que esse sujeito, né, tem, se abordagens medicamentosas deram certo, se foram efetivas, abordagens de outros profissionais, se ele teve acesso a serviços de saúde, é claro, né, que isso vai impactar em todo o curso da doença. Mas nós temos que saber as características de cada doença, pensando ali, né, na fisiopatologia dessa doença. E é claro que todo esse percurso da doença vão surgir várias questões, tanto físicas quanto emocionais, espirituais, sociais, econômicas, né? Que vão ser, que vão impactar esse sujeito e essa família. Então, é super importante uma equipe, né, uma equipe multiprofissional, o quanto é importante a gente ter essa abordagem, esse olhar multidimensional. Para isso, a gente precisa de vários profissionais para caminhar junto nessa estrada com esse paciente e conseguir oferecer o melhor cuidado, pensando em todas essas dimensões. Pensando nas questões mais frequentes nas doenças neurodegenerativas, inicialmente aí em sintomas físicos, né, pode ocorrer sintomas de dor, né, dores articulares, dores musculares, em relação ao posicionamento. Então, é muito importante, né, a gente fala muito isso nos cuidados paliativos, aquele sujeito que tem dor, não consegue, né, fazer as suas atividades do dia a dia, não conseguem tomar decisões, não tem uma boa qualidade de vida, então isso é super importante. Sintoma muito frequente, boca seca e aumento de saliva. A boca seca muito relacionado a efeitos colaterais de medicamentos. Tem algumas doenças, né, sistêmicas que podem interferir na boca seca, porém, muitas das doenças acabam tendo esse efeito da boca seca por conta de efeitos colaterais de medicamentos.
e o quanto isso impacta, né, na qualidade de vida. É ruim sentir a boca seca, é difícil mastigar com boca seca, falar, né, causa um desconforto muito grande. E algo também muito frequente é o aumento de salivação. Então, doenças como a esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, né, em que o sujeito vai tendo dificuldade para engolir essa saliva, demora para engolir e essa saliva vai se acumulando. E aí, quantos pacientes, né, deixam de sair, deixam de comer com a família, se isolam porque ficam com vergonha enquanto está comendo, aumenta essa salivação, então é difícil lidar com essa salivação. Então, é algo que impacta muito emocionalmente esses indivíduos, né? E aí o manejo, né, pode ser, né, o fonoaudiólogo pode auxiliar bastante, né, nessa melhora da deglutição de saliva, melhorar a frequência de deglutição, mas às vezes é necessário também alguns medicamentos que podem também auxiliar nessa diminuição da salivação, e aí ele conseguir engolir esse pouquinho de saliva, menor quantidade de saliva, né? Ele consegue gerenciar essa saliva em menor quantidade. Constipação é muito frequente, né, das doenças neurodegenerativas, né, muito por conta de questões mesmo de motilidade intestinal, então precisa de um cuidado muito grande. Perda de apetite, aí eu acredito muito nessa associação de efeitos colaterais de medicamentos, que acaba alterando o paladar, questões emocionais também associadas, em que acaba influenciando essa perda do apetite. Fadiga, né? Muitos indivíduos que começam a ter muita dificuldade para lidar ali no dia a dia, fazer as suas atividades do dia a dia por conta da fadiga, ou questões respiratórias, né? Então, nas doenças neuromusculares, que tem muita dificuldade respiratória, e quanto isso impacta ali para conseguir, né, fazer os seus afazeres, desempenhar, né, ter um bom desempenho ali nos afazeres do dia a dia. Insônias também acabam sendo muito frequentes, acredito, né, que também muito por questões emocionais, né, um impacto emocional muito grande, por questões medicamentosas, por questões até neuromusculares, né, que acabam dificultando a qualidade do sono. E questões emocionais que também são muito frequentes, né, a dor emocional, a depressão, ansiedade, sofrimento espiritual, perda da dignidade, despersonalização, e aí perda da dignidade, essa questão de você perder um pouquinho essa identidade é muito impactante. Então, por exemplo, né, um indivíduo que sempre, né, um homem que sempre foi muito ativo, que gerenciava uma empresa, né, que viajava muito, de repente começa a perder toda essa funcionalidade e se vê totalmente emagrecido, né, acamado, com dificuldade até de fazer as suas necessidades, então vendo a sua esposa trocar a sua própria fralda, ou levando, né, levando para fazer as suas necessidades, ou dependendo de um outro cuidador que, né, que você nem conhece, nem é da sua família, então outro cuidador para dar banho, então o quanto isso impacta emocionalmente, né, e as pessoas começa a pensar quem sou eu, né, neste momento. Então é um impacto muito grande. Outras questões também, né, como a gente já falou da perda da funcionalidade, né, a gente, pelo menos eu já relatei bastante aqui para vocês, então o quanto, por exemplo, na doença de Parkinson, né, o indivíduo tem uma dificuldade ali na mobilidade, no caminhar, muitos deles têm muita dificuldade para, quando chega aquele momento de eu não posso mais dirigir, então isso impacta muito emocionalmente, porque perde essa autonomia de ir e vir, né? Então é um impacto muito grande. Prejuízos na comunicação também é muito frequente. A doença de Parkinson, por exemplo, uma alteração na voz, fica com uma voz
baixa, o quanto isso impacta aí no trabalho, né? Muitos indivíduos acabam não conseguindo mais trabalhar por conta da questão da voz, e quanto os profissionais podem auxiliar nesse cuidado. Prejuízo articulatório, né? Por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla pode ter uma alteração ali na articulação, e também questões mesmo de alteração cognitiva, né, como nas demências, outras doenças também associadas às alterações linguísticas e cognitivas, na doença de Huntington, por exemplo, que pode ser acompanhada ali mais para frente por um déficit cognitivo. Prejuízos na deglutição também, né, que eu já relatei alguns exemplos, isso é muito frequente, muitas vezes, né, ocorre no início da doença, né, como na esclerose lateral amiotrófica bulbar, por exemplo, outras ocorrem um pouquinho mais para frente, né, como na demência de Alzheimer, que pode ocorrer ali na fase moderada, grave, mas é bem frequente na doença de Huntington também, doenças neuromusculares, né, são muito frequentes o prejuízo na deglutição. E aqui eu trago algo a mais, que são conflitos familiares, também são muito frequentes, porque imaginem que esse sujeito com doença neurodegenerativa demanda muitos cuidados, acabam trazendo muitas angústias aí para os familiares, diferentes opiniões, diferentes pensamentos, muitos acabam achando que um cuidado é melhor do que o outro, então pode haver bastante esses conflitos, o quanto eu não consigo também mais olhar para o meu pai, olhar para minha mãe, ou para o meu marido, né, como ele era antes. E conflitos de cuidados também, né, esses dois acabam sendo associados, então, principalmente quando tem muitos cuidadores, então cada um cuida de um jeito, e quanto isso impacta, né, no cuidado desse paciente. Até eu lembro agora de um paciente que eu acompanhei com paralisia bulbar progressiva, e que ele tinha 5 filhos. E esses 5 filhos nunca cuidaram, né, de ninguém dependente, nunca cuidaram de pessoas assim como a doença, mas eles tinham muito amor ao pai. E eles faziam questão de cuidar do pai, então eles revezavam. O idoso ficava na casa, né, dele, na casa própria, e esses filhos tinham famílias, né, moravam às vezes em outra cidade, mas cada dia ficava um filho. Então, imagina a confusão de cuidados também que eram, né? Eram 5 filhos para 7 dias da semana, às vezes um esquecia que era o dia, um pensava que o cuidado melhor era de um jeito, o outro do outro, então, às vezes tinha briga, né, entre os irmãos. E uma outra reflexão que também eu já trago, interessante, é que eu cheguei a pensar que o melhor seria, né, porque esse idoso estava cada vez mais dependente, cada vez mais debilitado, com úlceras de pressão, com sonda nasointeral, e eu cheguei a pensar que o ideal, né, por conta da demanda de cuidado ser muito grande, o ideal seria ele ir para uma instituição de longa permanência, que ali teria profissionais, né, bem especializados, enfermagem 24 horas, né, por conta de várias questões ali, né, que ocorriam com esse idoso. Mas quando a gente perguntou para o idoso o que ele mais gostava ali no cuidado, ele disse para a gente que cuidava, o que mais importava é que os filhos estivessem ali presentes. Então, mesmo às vezes com essa confusão de cuidados, é o que fazia ele feliz. Então, isso foi um grande aprendizado para mim, porque muitas vezes o que a gente acha que é o melhor cuidado para o paciente, para ele não é, né? Ele era feliz assim, né? Próximo dos filhos, eles eram muito divertidos, então esse era o melhor cuidado para ele. Mas a gente precisa estar atento a essas informações para todos os cuidadores, para alinhar todos esses cuidados.
Uma outra questão que eu trago também de impacto emocional, a gente já falou um pouquinho disso, mas esses autores trazem uma questão muito interessante, que os pacientes neurológicos, eles vivenciam a sua doença como algo intrínseco, então algo que está dentro e que não pode ser removido, diferente dos pacientes com câncer, né? Que os pacientes com câncer têm a possibilidade, muitas vezes, de realizar cirurgia, né, tratamentos, né, para conseguir combater, né, entre aspas, esse câncer. E nas doenças neurológicas, muitas vezes, esses indivíduos, eles sofrem muito por conta disso. É algo que é deles, né, que faz parte deles e que não pode ser combatido, é incurável. Então, quanto isso traz de sofrimento existencial, e muitas vezes, né, negam eles, né, as famílias negam esse diagnóstico e prorrogam, né, essas conversas que são muito importantes para o cuidado emocional deles. Então, é essencial que o profissional olhe para essa questão. Ao longo, né, do curso da doença, nós precisamos tomar várias decisões. E nos cuidados paliativos, nós falamos muito em tomada de decisão compartilhada, né? Que é uma tomada de decisão em conjunto com o paciente e a família. A gente não centrar mais nas decisões dos profissionais, né? O foco, né, do cuidado é o paciente, é a família. Para isso, precisa haver bastante sinergia, né? Entre os profissionais. Então, os profissionais devem estar, conversarem muito sobre questões, né, de decisões que precisariam ser tomadas, alinhar essas decisões, verificar até as crenças dos profissionais, né? Muitas vezes os profissionais, né, têm opiniões diferentes, crenças diferentes, que acabam angustiando ali na tomada de decisão, então precisa estar bem alinhado essas questões e alinhado a essas decisões junto com o que o paciente, a família deseja. E aí, eu não falo só de tomada de decisão no fim de vida, né? Que muitas vezes a gente pensa, como que essa pessoa gostaria, né? Como que gostaria dessa qualidade no processo de morrer, como ela gostaria de morrer, aonde, né? Não é só essa decisão, são várias decisões ao longo do percurso da doença e a gente pode pensar em pequenas decisões, né? Como decisões de cuidados diários, do dia a dia. Muitas vezes nós precisamos nos reunir, precisamos conversar para conseguir ter uma melhor decisão do cuidado diário. Por exemplo, muitas vezes os pacientes têm bastante dificuldade ali de alinhar a hora da refeição, como que vai tomar banho, né? Se usa cadeira de rodas, se não usa cadeira de rodas, né? E às vezes essas questões causam bastante conflito, porque muitas vezes o paciente não quer, não aceita, né? Que precisa de alguma intervenção dessas, a família insiste, e aí eles ficam nesses conflitos e não sabem muito bem como lidar, e aí a orientação dos profissionais é importante para conseguir alinhar esses cuidados. Outras questões ao longo da doença também, a rede de apoio, quem que vai cuidar desse paciente, ele está piorando clinicamente, está precisando de mais cuidados, né? Quem que vai dar esse suporte, serviço público, serviço particular, até questões financeiras, né? Muitas das vezes, quanto o serviço social pode apoiar nessas questões de rede de cuidados e rede de apoio e auxiliar, né, o paciente e a família a repensar sobre algumas questões. Lazer também, né? Já tem alguns pacientes com doenças neurodegenerativas que eu já acompanhei, em que, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, o paciente já estava em ventilação mecânica, mas ele queria ir ver o mar. E aí, o quanto tem que mobilizar toda a família, todos os profissionais, não, será que vai, será que não vai? Quais são os benefícios, o que pode acontecer ali, né, em relação à saúde, os malefícios.
Então, são várias questões que participam da tomada de decisão. Então, vocês imaginem como a tomada de decisão é muito complexa, por isso que os profissionais devem caminhar junto com esse paciente, com essa família, para conseguir estabelecer ali metas relacionadas aos desejos, e isso vai modificando ao longo do tempo, né? Para essas questões de tomada de decisão, é muito importante todos nós, né, profissionais, termos habilidades comunicativas, que vão ter vários momentos. Nós precisamos chamar a família, chamar o paciente, olha, né, vamos conversar sobre essa questão, né, ou iniciar ali uma conversa. E para isso eu convido vocês, para quem não assistiu, assistir a aula da doutora Cristina Terzi, que fala brilhantemente sobre comunicação de más notícias, sobre essas habilidades comunicativas que os profissionais devem ter para conseguir ter uma comunicação mais efetiva com aquele familiar, com aquele paciente. E também convido para vocês assistirem, né, todas as aulas, e a aula da doutora Daniele, que também fala sobre os cuidados paliativos no Brasil, a rede de apoio. Ela também traz questões sobre o luto, que também é super importante para refletirmos sobre essas questões e faz parte das tomadas de decisão, né? E além das habilidades comunicativas e do momento ali, né, para a gente aproveitar os momentos certos para conversar ali com a família, porque muitas vezes a gente prorroga esse momento, mas nós temos que ter essa percepção de qual o momento ideal para conversar sobre certas questões com a família, com o paciente, né? Também devemos pensar na linguagem, qual linguagem nós vamos ter com esse paciente, com essa família. Quantas vezes, né, eu já ouvi de pacientes, de cuidadores, falarem, olha, aquele profissional falou isso, mas eu não entendi nada. E isso causa tanta angústia. Para a gente é tão simples, tão fluido, né? Faz parte do nosso dia a dia, mas a gente tem que ter essa percepção. Até com palavras que para nós, né, é simples, como prognóstico, né? Já vi um cuidador falar, o médico falou para mim que a minha mãe tem um prognóstico limitado, mas eu não entendi o que é prognóstico, né? Então ela vai lá em busca, né, no Google, saber o que é prognóstico, mas é importante, né, a gente desde dessa primeira conversa, de várias conversas, saber qual linguagem a gente deve falar com essas pessoas para que a comunicação seja mais clara e tome uma decisão mais efetiva possível. E aí, quando a gente fala em comunicação com o paciente, às vezes a gente se depara com prejuízos na comunicação dele. Então, como eu já falei, né, muitas vezes a doença neurodegenerativa acompanha com prejuízo na expressão, por exemplo, né, então, na articulação, na voz, né, em alguns casos até, né, com associação de isquemias, AVC, pode ter prejuízo ali, né, na organização, na programação motora da fala, e até alteração na escrita, né, pode ocorrer essa dificuldade de escrever no paciente com doença de Parkinson, ela, né, que acaba tendo essa dificuldade de escrever, e aí fica difícil essa comunicação. Também uma outra questão, né, pensando nessa comunicação gráfica, muitos dos pacientes também são analfabetos, e aí o quanto a gente vai conseguir introduzir essa comunicação, pensando ali que essa doença vai evoluir, isso é um ponto muito importante. Bom, então, vários profissionais podem auxiliar, né, nessa melhora aí da expressão, né, pensando ali no fonoaudiólogo, que pode conseguir maximizar essa voz, essa comunicação, para que o paciente consiga expressar o seu desejo, consiga participar das decisões da vida dele. E há prejuízos também na compreensão, né? Então, muitas das doenças, por exemplo, nas demências, na demência de Alzheimer, que há uma alteração ali cognitiva linguística, e aí é difícil esse paciente participar das decisões da vida dele.
E aí as decisões ficam muito mais complexas e eu já puxo aqui esse outro assunto que é o cuidador. Então, muitas das vezes, desses pacientes que não conseguem mais expressar os seus desejos, o cuidador acaba assumindo, né, essas decisões. Então, essas decisões acabam sendo muito complexas, mas o cuidador acaba pensando no parâmetro, né, do que esse paciente gostaria para a vida dele. E outras questões também, né, que acabam impactando para esse cuidador, além de ter essa responsabilidade de tomar decisão pelo paciente, outras questões mesmo de cuidado no dia a dia, o quanto ele precisa se desprender, né, do que ele gosta de fazer. Já vi muito cuidador parar de trabalhar para cuidar desse indivíduo que tem uma doença e a doença está progredindo e vai progredir ainda mais, e chega um momento que ele precisa parar de trabalhar, mulheres, né, que acabam anulando o trabalho para conseguir cuidar do pai, acabam não tendo lazer, acabam cuidando ali 24 horas desse indivíduo, então acabam deixando de cuidar de si, então por isso que acaba tendo riscos ali de problemas de saúde. Já vi cuidadores morrerem antes que os pacientes com doença neurodegenerativa por conta dessas questões. A depressão também é muito relatada nesses indivíduos. Então, os profissionais, a equipe que acompanha, né, esse paciente deve olhar para o cuidador, né, e oferecer um melhor cuidado a ele para que ele consiga gerenciar melhor o seu dia a dia, conseguir encontrar um significado ali, né, existencial, né, quem eu sou, né, eu sou o cuidador, mas eu posso também, né, realizar as atividades que eu tenho prazer, e algo que proporcione o meu bem-estar também, para que eu consiga me cuidar e consiga oferecer também um melhor cuidado a esse paciente, porque muitas vezes o cuidador se esforça tanto, não cuida de si, e ele não consegue cuidar desse paciente que vem piorando, né, e vai piorar ainda mais. Para isso, né, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o cuidador, eu vou pedir para, não sei se é a Rafaela, a Bárbara, ela vai reproduzir. Compartilhar um vídeo com vocês, que é um depoimento de uma cuidadora. Eu vou pedir, se vocês quiserem, aumentar um pouquinho o volume para conseguir ouvi-la. Só você parar a sua apresentação, aí eu já desculpa. começo aqui. Imagina. Ai, joia. Desculpa. Aqui para contar um pouquinho da minha história com a minha mãe. Há cerca de 10 anos, a minha mãe começou com os primeiros sinais de esquecimentos, aliados com uma baixa imunidade, e tudo aquilo nos preocupou muito porque a gente queria saber o que estava acontecendo. Tomamos as primeiras providências de levar ao geriatra, e aí as coisas foram se encaminhando com a probabilidade de que ela tivesse uma demência. Naquela ocasião, falar em Alzheimer era algo extremamente assustador. E, evidentemente, você tem a primeira reação, que é a negação. E você fica imaginando, não, deve ser alguma outra coisa, não deve ser Alzheimer. Tamanho é o medo de que o diagnóstico fosse Alzheimer. No entanto, o quadro evoluiu e o diagnóstico foi feito. Essa fase da negação é uma fase muito difícil, porque enquanto você nega, você não vai atrás de informação, você não vai em busca de algo que pode te fortalecer. Depois da fase da negação, não há como, as evidências são tão fortes que não há como você negar. A partir do momento que eu aceitei, eu fui em busca de ajuda. E com essa ajuda, eu me capacitei tecnicamente para entender como é que seria o curso dessa história. Não que isso tenha amenizado a dor e o sofrimento emocional, mas isso te fortalece para que você consiga, inclusive,
ser um líder na família para lidar com algo que certamente é uma doença da família. Então, eu queria dizer de alguns fatos que foram marcantes assim nesse processo, né? O primeiro deles foi quando a minha mãe deixou de me reconhecer. Aquilo foi muito difícil, né? Porque é um marco evidente assim de uma progressão da doença. Um segundo marco que me chamou muita atenção e que me revoltou foi ela começar a usar cadeira de roda. Eu não suportava ver aquela cadeira de roda na minha frente, mas eu tive que aceitar que aquilo era melhor para ela. Um terceiro marco foi ela começar a usar fralda noturna, porque já era. Cada um desses marcos é uma evidência da progressão da doença, e por isso que, por mais preparado que você esteja tecnicamente, na hora que a situação chega e você se depara com ela, é muito difícil. Mais recentemente, eu vivenciei uma outra situação foi ela começar com a necessidade de comer comida pastosa e utilizar espessante. E eu pensava, mas como? A minha mãe está comendo água. Então aquilo também mexeu muito comigo. Mais recentemente, ela começou com engasgos e também com a necessidade de usar fralda durante o dia, coisa que até então, não que não fosse necessário, mas os nossos cuidados evitavam isso. Então, cada uma dessas etapas é sempre muito difícil, porque são marcos que te chamam muito pela evidência do que vem pela frente, né? E aí, hoje ela se encontra no estágio bem avançado da doença. E aí existem várias questões, né? O que seria cuidado paliativo para ela? Ela certamente não sabe o significado disso na teoria, mas na prática eu pude vivenciá-la muitas vezes cuidando da minha avó e prorrogando a vida da minha avó, mas não com aparelhos, não com sondas, mas com amor. Então, certamente, se ela tivesse hoje na condição de discernimento, eu tenho certeza que ela gostaria que os cuidados paliativos dela fossem exatamente da forma com que a gente está conduzindo, com carinho, com dignidade, com respeito e com amor. Essa é a minha contribuição e eu espero, de alguma forma, ter ajudado a vocês refletirem sobre o assunto. Muito obrigada. Joia. Obrigada, Bárbara. Bom, Imagina. essa cuidadora, ela se chama Adelaide Anzolino, acho que não apareceu o nome dela. Ela cuida da mãe há 10 anos, com diagnóstico de Alzheimer, né, há 10 anos. E o que é interessante é que a Adelaide, ela por conta de se envolver tanto com os cuidados da mãe, ela começou a estudar bastante envelhecimento, gerontologia, fez especialização em gerontologia, até para oferecer os melhores cuidados, acabou sendo ativa ali, né, na Associação Brasileira de Alzheimer, portanto que ela se envolveu. Mas mesmo ela buscando informações, que foi super importante para ela, mesmo assim ela passou por várias etapas, vocês perceberam, né? Que vários momentos que a mãe teve um declínio, ela sofria bastante, né? E era difícil tomar essas decisões. Então, minha mãe precisa de cadeira de rodas, mas não foi de um dia para o outro que ela conseguiu aceitar isso, conseguiu resolver, ter atitude de ir atrás de uma cadeira de rodas, né? É um tempo, né, para conseguir absorver essa ideia. A minha mãe agora está se alimentando com alimento pastoso, parece que ela está comendo água, né? Então o fonoaudiólogo ali orienta alimento pastoso. Na semana seguinte, a paciente está com pastoso, mas com vários pedaços. E aí o profissional tem que ter a percepção, né, de que de repente não foi porque que o cuidador não entendeu a sua orientação, e sim porque, né, falta absorver essa informação. Então, quanto é difícil lidar com essas questões profissional, então tem que ter bastante cuidado, percepção, paciência, né? E uma outra coisa também, né, que eu acho super importante relatar, é que desde o diagnóstico, a Adelaide, né, e a família, a mãe dela, teve uma abordagem de cuidados paliativos, porque
o profissional, né, o geriatra em específico, tinha esse olhar para os cuidados paliativos. Então, desde ali, esse profissional foi trabalhando com os familiares em relação a essas abordagens, né? Então, isso é super importante para hoje, né? A Adelaide já ter essa percepção dos cuidados paliativos, né? De uma forma mais abrangente. E um outro ponto também interessante é que o quanto a Adelaide, né, viu a mãe dela cuidar da avó. E isso acaba sendo um parâmetro para ela. O que minha mãe gostaria, como que minha mãe gostaria que fossem os cuidados, os melhores cuidados para ela. Então, ela tem esse parâmetro, isso é super importante, né? E aí, ela até já me contou, né, que decisões, é difícil tomar decisões pela mãe, até decisões de escolha de roupa, né? O que minha mãe gostaria? Né? Eu gostaria que minha mãe vestisse essa roupa, mas ela não vestiria essa roupa. Então, são decisões difíceis, mas que ela tem os parâmetros anteriores para dar esse suporte. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar compartilhando ainda. Tem mais só um pouquinho, tá, gente? Aguentem um pouquinho mais, porque a gente passou um pouquinho do tempo, mas vamos lá. Resumindo aqui os principais componentes dos cuidados paliativos, né? Nós transportamos desses principais componentes oferecidos ao câncer, né? Ao cuidado do câncer. Então, a gente pode transportar isso para várias doenças que ameaçam a vida. Então, vocês já devem ter, né, visto, mas é importante reforçar que nas doenças neurodegenerativas também esses componentes são importantes. Então, o relacionamento de confiança com o paciente, com a família, identificar e gerenciar sintomas angustiantes, os valores do paciente, né? O que o paciente, quais significados ele tem ali para a vida, o que é importante para ele, auxiliar a lidar com perdas, prevenção, gerenciamento do luto, né? Esse luto antecipatório que vai ocorrendo, né, ao longo ali da doença. Garantir que os pacientes e a família compreendam o diagnóstico, prognóstico, opções de tratamento, identificar e resolver conflitos entre membros da família, membros da equipe, e realizar um planejamento mais adequado, efetivo para declínio e morte desse indivíduo. Então, é inevitável a gente pensar que sim, cuidados paliativos, né, se encaixa super, né, com uma efetividade muito grande nos cuidados nas doenças neurodegenerativas, e para isso precisa de treinamento, precisa de educação, é o que estamos fazendo aqui hoje, o que a Vida de Cuidados Paliativos da Unicamp proporcionou isso para todos hoje, isso é muito importante. Eu trouxe aqui um caso para a gente conversar um pouquinho mais sobre todas essas questões aqui que foram relatadas, para a gente refletir um pouquinho sobre essa abordagem multidimensional, tá? E depois eu vou abrir ali para vocês comentarem algumas questões no chat, tá bom? Então, esse caso é uma mulher de 73 anos, viúva, católica, considerada de muita fé, reside com a filha, solteira, trabalha no maior período do dia. Tem mais um filho que é casado, reside em outra cidade e está desempregado. Então, é essa filha que sustenta ali, né, a casa, oferece esse suporte financeiro para a mãe, para os cuidados dela. Não possui convênio de saúde, há 1 ano começou com uma alteração na fala, há 6 meses com piora da fala e início de engasgos, e há 4 meses recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. A paciente sabe do diagnóstico, e no momento ela perdeu um pouquinho mais de mobilidade, ela teve queda nessa última semana, tem mais dificuldade para engolir, para falar, está emagrecida. E aí o médico neurologista indicou a gastrostomia aí nesta última semana. A paciente não sabe se quer realizar e os filhos não querem. E aí os filhos estão muito angustiados com o diagnóstico e com a evolução clínica. Então aí 2 perguntas que eu faço para a gente refletir um pouquinho é: será que a gente insiste na gastrostomia? E uma outra questão que, na verdade,
eu vou querer que vocês coloquem no chat as respostas dessa outra questão, de forma simples, com poucas palavras, uma frase curta, para que as meninas da Liga consigam lidar com as respostas de vocês. O que vocês acham que é importante para essa paciente neste momento? Como que vocês conduziriam? Se haveria algum outro profissional que poderia auxiliar? O que chamou a atenção nesse caso? Então, coloque as suas opiniões ali no chat, já podem colocar, tá bom? As suas opiniões. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho da gastrostomia, tá? Para quem não sabe, a gastrostomia ela é uma sonda, né, de alimentação, de hidratação, que é inserida na região ali gástrica. Hoje em dia é um procedimento mais simples, via endoscópica, mas precisa de uma mini cirurgia para conseguir aderir a essa sonda de alimentação, tá bom? E aí eu já vou discutir com vocês a questão da gastrostomia. Já há algum tempo, acho que é super importante falar isso, que quando a gente acompanha, né, uma doença neurológica, a gente tem que estar atento mesmo às associações, às sociedades que são específicas para esse tipo de doença. E a gente verificar qual que é as melhores recomendações, né, para a gente conseguir conduzir melhor o acompanhamento dessas doenças, né? Então, aqui para a esclerose lateral amiotrófica, no caso das sondas de alimentação, já há algum tempo que vem se discutindo a indicação de via alternativa de alimentação de forma precoce. Aqui eu até adquiri esse artigo na Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, peço para vocês visitarem, que é super importante. E aqui é um artigo um pouco mais recente, ali de 2018, que discute um pouco essas questões. Na verdade, esse artigo mais recente, ele até levanta, né, alguns questionamentos de indicação de gastrostomia precoce ou não, que existem estudos um pouco controversos e que precisa de mais estudos para ter uma conduta mais efetiva, mas, de qualquer forma, há indícios, sim, que a gastrostomia, de forma precoce, ela melhora a qualidade de vida desse sujeito, mantém mais a funcionalidade desse sujeito por mais tempo, né? E isso é super importante para a qualidade de vida dele. E aí, essa indicação de forma precoce é uma indicação antes que ele perca muita funcionalidade, antes que ele emagreça muito, né? E antes que ele também tenha uma piora do quadro respiratório, porque se ele tem uma piora do quadro respiratório, pode ser de muito risco realizar uma gastrostomia, tá? Então, aqui, nesses dois artigos, até levantam que a indicação deveria ser ali no início da disfagia, quando esse indivíduo perde ali 10% do peso corporal, alguns parâmetros nutricionais também, né, é um indicativo, e antes que esse paciente perca a capacidade vital respiratória ali 50%. Uma piora da capacidade respiratória maior que isso, já... aqui acho que eu coloquei maior, mas é menor, tá bom? Então, é a capacidade menor... maior, tá certo? Maior que 50%, né? Manter a capacidade vital respiratória, tá certo? E aí, se ele tem uma capacidade menor que 50%, já é um risco grande ali de realizar, né, uma via alternativa por conta de procedimentos. Não é a nossa realidade. Muitas das vias alternativas acabam sendo introduzidas posteriormente, quando a doença já está mais avançada, muito por conta também de um diagnóstico, como eu já falei, né? Muitas vezes o diagnóstico demora para ser realizado, efetivado, então isso acaba interferindo nas condutas ali no momento correto ali da doença, tá? Mas existe essa recomendação, então pensando para essa paciente, seria sim um momento provavelmente indicado da via
alternativa. É claro que um fonoaudiólogo, um nutricionista pode auxiliar na tomada de decisão para essa paciente, tá? Então, isso é importante a gente pensar também, tá? Mas enquanto essa paciente ainda retém a funcionalidade, né, uma certa funcionalidade, já é indicativo uma via alternativa para que essa abordagem não seja feita posteriormente quando ela já está com quadro clínico muito avançado, tá bom? E aí eu vou pedir para agora a Rafaela me falar se tem algumas questões, né, que o pessoal colocou no chat em relação a Dani, a gente teve alguns comentários, sim. Uma pessoa comentou sobre talvez um acompanhamento de líder de igreja, talvez capelão, porque os cuidados paliativos trabalham com isso, né? Tem essa abordagem também. Maria Luísa colocou sobre a nutrição e a fono, e já puxando para a Samira, para o comentário que ela fez, ela falou assim que a Nutri, ela pode ofertar a via oral para o prazer do paciente, se tiver segurança nessa oferta. E o acompanhamento de psicólogo também, dependendo do caso e dessa equipe multi. Esses foram os comentários. Joia, muito obrigada, pessoal, pela participação. A Samira colocou que ela escreveu errado, que não era Nutri que ela quis dizer, mas sim fonoaudióloga. Joia, Samira, obrigada. Joia, muito obrigada. Eu vou agora levantar algumas reflexões com vocês, tá? Eu achei muito interessante essa questão do acompanhamento de um capelão e eu realmente não coloquei aqui na apresentação, muito bacana, que é algo super importante mesmo, porque acredito que chamou a atenção, né, que é uma pessoa que tem muita fé, então o quanto realmente, né, esse suporte ali espiritual, suporte religioso, é importante para esse paciente conseguir, né, lidar com essas perdas ali ao longo da doença. Realmente é algo que eu acabei não colocando e super importante. Obrigada, viu? Vou colocar aqui a minha... Opa! Tentar colocar minha ponteira. Uma questão que nós vimos, né, que é uma paciente que está perdendo a funcionalidade, então está tendo risco de quedas, e aí é um questionamento, né, quanto está esse autocuidado dessa paciente, como que ela está se virando ali no dia a dia. É uma paciente que acaba cuidando da casa, das suas roupas, da comida, ela fica sozinha em casa, né, então é um momento, talvez, que teríamos que pensar ali no auxílio de alguma outra pessoa para lidar, né, com essas questões do dia a dia. Mas a filha não pode deixar de trabalhar, né, e esse auxílio de outra pessoa teria que ser com o suporte financeiro da filha, né? Então, como seria essa questão do cuidado, né? Então, por isso que é algo bem complexo. Uma outra questão também, uma fisioterapeuta realmente poderia auxiliar ali, né, na melhora dessa funcionalidade, na manutenção, uma terapeuta ocupacional, né, poderia também avaliar e realizar algumas orientações para o autocuidado, para esse paciente conseguir lidar com as questões do dia a dia, né? Em relação à disfagia, como a Samira disse, né? Então, essa paciente ela está com risco de asfixia, risco de pneumonia, nossa, escrevi errado aqui, pneumonia, desculpa, risco de desnutrição. Então, seria um momento, sim, de um fonoaudiólogo, de um nutricionista poder auxiliar, né, nessa questão, fonoaudiólogo ali maximizar a deglutição, poder diminuir esses riscos de asfixia, de pneumonia, efetivar mais essa deglutição e fazer com que esse paciente consiga se alimentar melhor, né, com mais segurança e eficiência, o nutricionista ir orientando em relação a esses valores calóricos para conseguir manter uma boa função nutricional. Essa paciente tem uma piora da fala, então o quanto esse fonoaudiólogo pode auxiliar, e nós verificamos que essa evolução está sendo rápida, então a gente já tem que prever que essa paciente vai precisar de uma comunicação alternativa, porque a fala vem piorando e ela não vai conseguir se comunicar através da fala. Então, a gente já tem que pensar ali
em verificar o que seria melhor para quando isso piorar. E aí o treinamento prévio é muito importante, né? A gente treinar, conseguir verificar qual a estratégia melhor para essa paciente, para que quando ela realmente precisar utilizar, isso seja muito mais fluido, isso seja muito mais efetivo. Uma paciente, uma família que estão muito angustiadas, então alguém falou da questão do psicólogo, então é muito importante esse acompanhamento. E pensando em rede de apoio, né? Então essa paciente, ela não tem um convênio de saúde, é a filha, né, que oferece o suporte financeiro, então o quanto vai precisar, né? A gente falou ali de fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, mas como que vai ser esse cuidado, né? A família não tem condições de pagar todos esses profissionais, né? Então, qual que é os recursos que elas vão conseguir, né, adquirir? Será que vai precisar ter um suporte ali público? Na cidade tem esse suporte? Então, como vai ser essas questões de cuidado, né? Então, vários profissionais podem atuar neste caso, né, há uma complexidade de cuidados. Aqui no caso 2, se alguém quiser comentar também fica à vontade, mas é um caso para a gente só repensar, né, sobre o que é diferente desse caso 1. Então, aqui é uma mulher de 83 anos com demência de Alzheimer, diagnóstico há 11 anos, cadeirante, né, dependente, não se comunica, oscilando estado de alerta e sonolência, então, horas fica acordada, horas dorme, né, fica mais sonolenta. Tem uma cuidadora formal, ou seja, uma cuidadora paga ali durante o dia, mas tem também o auxiliar de uma cuidadora familiar, que cuida ali à noite, no dia a dia está ali, e vem emagrecendo gradativamente. E é uma senhora que está ingerindo alimentos pastosos e líquidos, por vezes não deglute os medicamentos, e engasga com líquidos e não ingere a porção toda às vezes. Então, muitas vezes, passa um dia alimentando uma refeição, 2 refeições completas e outras 2 pela metade, né? Está em acompanhamento com geriatra, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, nutricionista, neurologista, que está auxiliando nesses cuidados. E aí eu pergunto, né? Neste caso, que está com uma demência avançada, né, já está emagrecida, não está conseguindo alimentar toda a porção, nem os medicamentos ingere, né, todos os medicamentos. Será que é o momento de indicar uma via alternativa de alimentação? E aí eu já respondo para vocês que a recomendação é não indicar a via alternativa de alimentação em demência avançada. Há uma recomendação já já há alguns anos da Sociedade de Geriatria ali, né, americana, em que não se recomenda sonda, né, lateral e gastrostomia em pacientes em demência avançada, que os cuidados devem ser oferecidos por via oral, de forma assistida. E a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia reforça essas questões, até em relação à terminalidade, né? É uma questão que, para mim, né, eu trabalhei com essa recomendação já há alguns anos, não foi fácil, porque para mim é uma quebra de paradigma, e acredito que para muitos profissionais também, mas as evidências são muito fortes, né? Que comparando os pacientes com via alternativa de alimentação, até com gastrostomia, e aqueles idosos que alimentam-se por via oral, não tem diferença em relação à sobrevida, não tem diferença em relação às infecções, pneumonias aspirativas, né? Ao contrário, aqueles que se alimentam via oral têm uma melhor qualidade de vida, né? Não precisam ficar contidos, não precisam ficar restritos ao leito. Às vezes, até já acompanhei idosos com demência retirando a gastrostomia, tem que fazer reinserção cirúrgica novamente. Já acompanhei também um caso que, para mim, foi algo muito reflexivo, de uma senhora com demência avançada, que morava, né, numa instituição de longa permanência, e os cuidadores não estavam conseguindo oferecer alimentação, estavam angustiados, e aí eu acabei indicando a gastrostomia, e essa paciente, essa senhora, ela tão feliz, né, ela não se comunicava, mas
era tão feliz, um olhar tão bonito, e ela ficava na sala, trocando olhares com as pessoas, vendo o movimento, né? Ela passava uma energia muito, muito gostosa. E aí, depois da gastrostomia, a família ficou com super receio dessa senhora ficar sentada, ficar lá na sala, e ela ficou restrita no leito, no quarto. Isso me impactou tanto, né? Mesmo conversando com a família não quis, né? Então, essa senhora ficou com gastrostomia, mas ficou restrita ali no quarto, no leito, a maior parte do dia, sem ter essa interação com as pessoas. Então, o quanto isso é qualidade de vida, né? E aí, outro ponto também que eu levanto com vocês é que não basta só não indicar a via alternativa. Tem uma geriatra que eu gosto muito, né? Que ela é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que fala que a mesma mão que não prescreve a via alternativa, é a mão que prescreve fono, que prescreve nutricionista, prescreve físio, né? A Ana Beatriz de Tomasi que fala isso. E eu acho fantástico, porque não é só não indicar a via alternativa. Como vai ser esses cuidados, né? Quantas vezes eu já acompanhei paciente hospitalizado em que o médico fala assim, não, é demência avançada, via alternativa não. E aí o paciente vai para casa, mas com que cuidados, né? Aquele familiar vai conseguir oferecer a alimentação o dia inteiro? Qual tipo de alimentação? E ele pode sim broncoaspirar. Já vi pacientes com demência avançada, 1 ano com via oral broncoaspirando, mas tinha uma equipe ali, né, de cuidados para conseguir paliar, para conseguir administrar todas essas questões, né? Então, neste caso, não via alternativa, mas sim outros profissionais. Não, o quanto o fonoaudiólogo pode adequar a consistência, criar várias estratégias para que seja mais efetiva essa alimentação e minimize os riscos ali de broncoaspiração, ou que, né, pelo menos consiga controlar outros fatores de riscos de pneumonia. A higiene oral ela é muito importante, então vários pacientes broncoaspiram, né, a saliva mesmo, mas a saliva, né, é mais limpa, né, o risco, né, é menor de desenvolver pneumonia aspirativa. Nutricionista pode intervir nessa questão, fisioterapeuta na função respiratória e no manejo de secreções ali, e o geriatra para gerenciar, né, os medicamentos, manejos clínicos, pensando na deglutição de medicamentos que essa paciente não consegue mais deglutir. Muitas vezes esses pacientes ainda ingerem medicamentos para controlar agitação psicomotora, por exemplo, e nesse momento não é necessário. Então, o médico pode gerenciar essas questões, pode também trocar, né, os medicamentos, a forma do medicamentos, farmacêutico. Lá no laboratório de disfagia da Unicamp, a gente tem uma farmacêutica que conversa bastante sobre essa questão com a gente, né, que várias formas ali farmacêuticas podem ser modificadas e administradas para poder ter esse cuidado medicamentoso com esse paciente, tá bom? Bom, terminando, a gente verificou que esses casos de doenças neurodegenerativas são casos muito complexos, mas a equipe multi ela é fundamental, a comunicação é fundamental, o planejamento, conhecimento é fundamental, conhecimento de cada doença, conhecimento sobre cuidados paliativos é fundamental. Nesses casos, a abordagem de cuidados paliativos ela é essencial, né? No site da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, tem descrito, né, uma campanha que eles fizeram esse ano, que chama Meu Cuidado, Meu Conforto, e eu achei super interessante, porque nós pensamos, né, o que é cuidado e o que é conforto para esses pacientes com doenças neurodegenerativas, para esses sujeitos, né, e a gente também reflete para a gente, né, o que é cuidado para mim, o que é conforto para mim. Muitas vezes o meu conforto é estar ali na minha casa, né, com aqueles vários familiares mesmo, né, com confusão de cuidados. Não, para outra pessoa o conforto é estar numa casa especializada com profissionais ali o tempo todo, né? O meu conforto é mesmo eu engasgar, comer, tomar aquele cafezinho que eu gosto, né? E muitas vezes o meu cuidado, o meu conforto é diferente
que é cuidado, que é conforto para aquele paciente. Eu acho super importante a gente pensar sobre isso. E a gente se prepara, né? A gente vocês estão aqui, né, em busca de conhecimento, de treinamento, de preparação aí para poder oferecer o melhor de si, para que a pessoa viva o melhor deste tempo que ela tem. Eu acho que isso é super importante, que nós podemos oferecer o melhor aí para esses indivíduos, tá? E é isso. Gostaria de agradecer, deixo aqui o meu e-mail, meu Instagram, não sou muito internautica, mas tenho o meu Instagram aí para vocês se comunicarem. Se vocês quiserem alguma referência que está descrito na apresentação, podem me mandar a mensagem que eu envio para vocês. E eu fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. E é isso. Dani, a aula foi brilhante. Muito obrigada. Gostaria de agradecer muito a sua participação e ter aceito o nosso convite. Sem dúvida, você trouxe um panorama muito grande de cuidados paliativos, até porque essa semana mesmo eu tive uma apresentação de cuidados paliativos e eu disse que é pouco abordado na nossa graduação. E, de fato, quando a gente vê, a gente encontra muito na nossa prática clínica quando a gente se depara com esses casos clínicos que você colocou. Então, queria agradecer muito pelos conceitos, pela aula, ela foi riquíssima. Você tá cheia de elogios aí no chat. Eu que agradeço. E a Liga de Tanatologia e a de Neuro agradece por você ter topado e encarado essa última aula do ano da Liga de Tanato. Muito obrigada, viu? Pessoal, agradeço a presença de todos. Quem não assinou a lista de presença, ela ainda está aberta, está disponível. E a gente se vê, então, ano que vem, nas próximas aulas, com outra gestão. Obrigada, viu, Dani? Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Bom descanso para todos. Obrigada, Dani. Tchau. Aonde que eu assino a lista? Oi, ela passou no chat. Eu posso mandar de novo, peraí. Eu não sei se você tá falando da lista da Liga de Tanato ou da de Neuro, que são diferentes. Mas eu A vou lista mandar. de presença. É que tem uma da Liga de Tanatologia e Cuidados Paliativos e uma da Liga de Neuro. Aí depende de qual você quer. As duas, porque eu não coloquei nenhuma. Tá. Beleza, calma aí. Obrigada. Peraí, a de Neuro eu não tenho. Alguém da Liga de Neuro tá aqui? Socorro.